A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINDI-CT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, boa tarde, está no ar mais um Clique Jornal aqui pela Rádio Web SINDI-CT, a rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciências, Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, interligados aqui, o INPE, o DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer. Muito boa tarde, viu, a todos vocês. Boa noite, boa madrugada também. CLI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno. CLA em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamentos de Alcântara. Santa Maria, base do INPE em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Em Cuiabá, no Centro Regional, previsão do tempo aí na Amazônia Legal. Obrigado pela companhia. E olha, conosco a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na Ilha do Rei Jorge, a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado, Antártica no Polo Sul, fim del mundo, Tierra del Fuego, em Patagônia. Pois é, agora aqui no Clique Jornal, o nosso entrevistado que estará nos acompanhando, estando aqui batendo um papo com os senhores, e que você poderá mandar a sua pergunta, participar através do e-mail imprensa@sindict.com. Shirley Marciano, boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulo Silva. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje teremos o cientificamente correto, o bate-papo aqui com um cientista, um dos mais renomados do Brasil, quiçá do mundo. Então, o Bombassi, a gente está com muito orgulho de estar aqui, porque a gente sabe que ele é uma cabeça pensante e vai trazer muito conteúdo hoje para a rádio. É um cérebro híbrido, né? Que além de... É um cérebro que está sempre pronto, não é? Sempre pronto a pensar. E ele fala sobre diversos assuntos, isso que é bacana, não é só questão científica, ele fala sobre diversas coisas e hoje vai falar sobre governança. Pois é, então sobre isso é o cientista o Luiz Antônio Bombassi, tecnólogo e doutor em aerodinâmica e propulsão e energia. Há 34 anos no INPE, aqui em São José dos Campos, 2 anos na Marinha, mais 2 anos na DLR, que é a NASA alemã, e ele está aqui conosco para um bate-papo de 1 hora, mais ou menos, aqui com o internauta da Rádio Web SINDI-CT. Bombassi, engenheiro, cientista, tecnólogo, professor Bombassi, boa tarde. Boa tarde a todos aqui da mesa, boa tarde aos ouvintes. Estamos aí para ver se a gente consegue esclarecer algumas coisas que são importantes para o pessoal ser mais cidadão, além de ser mais cientista. Por falar em mais cidadão e mais cientista, o Bombassi é muito conhecido quando se fala do professor Luiz Antônio Bombassi. Todo mundo para ouvir, para discutir as suas frases, as suas palavras, o seu pensamento sobre Brasil. O professor Bombassi é um brasileiro nato. Sim. Então, eu quero te perguntar sobre a nossa atual situação brasileira. Eu gostaria, para jogar esta pérola para o internauta, saber se o Brasil, Bombassi, hoje está melhor ou pior do que os Estados Unidos na época do Al Capone. Muito melhor. A sociedade americana do Al Capone tinha muitos mais vícios e era muito mais violenta que a sociedade brasileira. Se vendia a sentença. Quem viu o filme Lendas da Paixão viu a história real do cara que criou a lei seca para contrabandear bebida no dia seguinte, uma série de coisas que mostram que era uma sociedade muito pior que a nossa. Por isso que eles começaram a se defender, tentar fazer regras, seja para o Estado, governança do país, seja para as empresas, para evitar que as pessoas de má fé afundassem com a vida de todo mundo. E isso é uma coisa que começou lá atrás. Não é uma ciência totalmente desenvolvida, mas ela vai ganhando terreno dia a dia, ano a ano, já deu alguns prêmios Nobel, o Hurwitz em 2007 é o mais importante, e ela vem melhorando a vida de muitas pessoas porque começa a mudar os sistemas sociais de maneira científica, e é importante para todo lugar, para um INPE, para uma fábrica, para um país, para uma cidade.
erra-se muito menos quando se aplica a governança. E quais seriam as características assim de você estabelecer para se dizer que tem uma boa governança? Um sistema que tem uma boa governança... Eu vou ler aqui, ó, no ar, é o Vitor que está falando, né? Aqui, ó, você fez uma afirmação num texto que você já publicou. O governo e nas empresas privadas, a governança é o item primordial, certo? Sim. Sem ela, a empresa pode pagar uma multa ambiental porque alguém deixou de fazer direito algo para embolsar um troco, vendendo material, quer dizer, fazer uma falcatrua. Sim. E isso numa empresa. No governo é a mesma coisa? Em qualquer lugar. Governança vale para qualquer lugar. As pessoas acham que tem controle da situação, mas nem sempre tem. Porque para a população, você é um cientista, você, como a Shirley falou, cabeça pensante, para você tem começo, meio e fim, né, nas questões teóricas, nas questões práticas. Para o povo, ele olha o governo, né, e quer que dê resultado. Então, no seu voto, no caso. Como é que é a governança, na sua opinião? Agora, sua opinião sobre como é que você acha que o povo enxerga a governança? Então, e como é que você faria para o povo enxergar uma governança com as suas teorias? Não é minha, a gente lê sobre elas, né? Então, antes, a gente pode falar o seguinte, as pessoas estão vendo coisas erradas todo dia. As pessoas, infantilmente, acham que um chefe tem poder nominal, que ele tem poder de fato. Isso não é verdade. Pilatos não tinha poder de fato na condenação de Jesus. Ele queria condenar Barrabás, chefe de uma revolta, porque se ele tivesse que tirar o Barrabás da cidade para levar para o maior condená-lo, ele arriscava a sua tropa, porque ele ia ser atacado pelos zelotas. Ele contava que podia enfrentar os zelotas na praça. Ele não contava que podia enfrentar zelotas e exército do templo, porque o templo estava contra Jesus, um prisioneiro que ele achou uma boa ter para soltar esse e não Barrabás na Páscoa. Então, governança tem a ver com como é que eu posso garantir que eu posso implementar a minha decisão, fazê-la funcionar e que essa decisão é a melhor de todas, para o bem comum. Bem, nós estamos aí nessa... Aí deu uma noção de governança. Então, de governo, que é o que ele falou, né? Uhum. Isso. As pessoas que têm poder não querem governança, porque querem poder discricionário, se elas são arcaicas. Tá? Poder discricionário é poder ajudar o amigo e não o cidadão normal a coisas muito mais graves. É se dar bem em cima do que não é regulamentado. Então, deixa eu pegar um dado aqui, ó, seu mesmo. Ó, sim. Em 2008, mostrou quando teve a crise, né, mundial... Banco Mundial, não é meu, não. Do Banco Mundial, isso, eu ia chegar lá. Mostrou que 98% dos desvios de conduta feitos pelos trabalhadores, você chamou de peões aqui, os trabalhadores, respondem por 2% das perdas das empresas. Em compensação, 2% dos desvios da conduta dos graúdos, da gestão superior, responde por 98% das perdas. Me comente isso. Infelizmente é uma triste realidade. Quando o cara dá um desfalque, como o dos títulos, né, ou como supervalorizar imóvel, dar empréstimo fictício e tudo mais que aconteceu com aqueles grandes bancos americanos, numa tacada só, o cara sumiu com 2 trilhões de dólares da economia americana. Sim. O peão leva a caneta embora. Ou seja, o prejuízo é muito menor. Entendeu? Então é essa a diferença. O cara tem que roubar muita caneta para fazer o mesmo estrago que o cara que fraudou todos os balancetes daquela grande empresa imobiliária americana. Geralmente a impunidade é sempre maior com relação aos graúdos. Sempre maior, porque ele tem bons advogados, porque ele tem quem o defenda, quem levou alguma coisa em troca de ele calcula melhor o risco também, Calcula melhor o risco Bambasti, também. E é a mesma matemática, 2% fica com 98% da grana e 98% fica com 2%? Não, na hora da grana, honestamente, é pior.
0,1% fica com mais de 98% da grana. Que coisa. Eu colocaria mais um zero ainda, 0. E isso é Brasil também. Não, né? no Brasil não sei, nos Estados Unidos sim. Aquele grupo dos mais ricos, muito mais ricos americanos, que não chega a 10 mil pessoas, tem uma estupidez de grana lá nos Estados Unidos. Então, Muito dinheiro. Bambá, você tem umas regras aqui, né? Não, essas regras não são minhas. Não, tudo que o Vitor está lendo é um texto que o Bombassi escreveu, mas que é uma teoria baseada em teoria de outras pessoas. Só para a gente não ficar toda hora explicando isso. Então, são 6 regras aqui que você defende, né? Isso. Para uma governança democrática, é isso? É assim Não, que fala? eficaz. Eficaz, isso. digamos Então, assim. governança tem que ser eficaz e... Então, é fácil dizer o seguinte, ó. Quem faz... Quem Então, faz essas isso? regras que surgiram em 81, com a teoria de projetos e mecanismos, que é o sistema que o Hurwitz ganhou o prêmio Nobel em 2007, 26 anos depois, por essas regras, colocou. Ele era um grande estudioso de teoria de jogos. E teoria de jogos falava que tudo que você faz depende do ganho, que é o produto da chance de você ganhar, por quanto você vai ganhar, e o risco, que é o produto da chance de você perder, por quanto você vai perder. Então, assim, se o ganho é baixo e o risco é alto, ninguém faz. Se o ganho é alto e o risco é baixo, todo mundo faz. Então, você joga na loteria porque você acha que o ganho é alto mesmo quando não seja. Mas também o risco é irrisório para você. Né? Você perder R$1 por dia ou R$2 por dia não vai fazer falta. Mas essa não é a impressão que as pessoas têm, né? Não vai fazer falta para você, então se eu não der certo, também não vou perder minha vida. Agora, o risco alto é que se você der errado, você perde a casa, perde um monte de coisa, ou vai preso, ou seja o que for. Certo? Bom, o Bombassi. Então, é só para fechar essa coisa de risco. Então, com base no risco, ele definiu 6 regras. Isso é importante. Tá? A primeira, quanto mais gente participa de uma decisão, menor a chance de uma decisão errada. Mais gente vê o que acontece. Se tiver que rachar a diferença numa fraude, racha a diferença entre mais gente, cabe menos para cada um. Então um orçamento participativo estaria nisso? Um orçamento participativo? Um orçamento participativo bem feito, com agenda, sim. Sem agenda, não. Aí que está a diferença de agenda e não agenda. Na UIT, que é a Organização Internacional de Telecomunicações da ONU, que eu já tive em 2 fóruns de definição de regulamento de rádio lá, sem agenda não é discutido. Então, aqui em São José, no orçamento participativo, o cara ia uma vez, 2, 3, 4, o dia que o cara da associação de bairro, que estava contra um trambique, não ia, aí votava e passava. Então, tá certo? Então, para ter ideia, isso foi lá atrás. Tá. Então, a governança é perceber que essa regra falta, que tem que ter agenda também, por exemplo. Tá certo? Mas as 6 regras básicas nós estamos falando aqui. Tá. A segunda regra. A segunda regra, quanto mais etapas tem uma decisão, menor a chance de problemas. Bom, primeiro que a regra número 1 é quanto mais pessoas participarem, menos risco tem de dar errado. De dar errado. Menos risco. Menos risco. Menos risco. A segunda... Quanto mais etapas, melhor. Quer dizer, ao invés... Uma etapa só já decidiu estar morto? Não, faz mais uma etapa. Exemplo, Santa Branca. A primeira etapa, a empresa ganhou. A segunda, a população se organizou, a termoelétrica de Santa Branca. Santa Branca. Foi no governo... Não lembro. Passado. Não, Fernando Henrique, sei lá quem foi. Sei lá quem foi. PSDB. Faz mais de 10 anos. Da segunda... Não, entre a primeira e a segunda etapa, a população se organizou, conseguiu ler o EA-RIMA, achar especialistas para achar os erros do EA-RIMA e derrubou o EA-RIMA. Tá certo? A população que eles achavam que era um monte de analfabeto, não tomou na primeira etapa, não teve como se organizar. Então, um exemplo concreto, Santa Branca. E a terceira? A terceira, quanto mais transparência tiver um processo, melhor. Exato. Ou seja, se você tem que explicar tudo na TV, se você tem que mostrar as contas, mostrar todas as propostas, a chance de fraude é menor. Então, por exemplo, técnica em preço. Se você abre um envelope de preço só de quem passar na técnica, ninguém vai saber que você eventualmente comprou a mais cara. Se você abre primeiro o envelope de preço, depois faz a avaliação técnica, se você quiser comprar da mais cara, vai ficar muito mais difícil você explicar. Então, isso é como que a transparência melhora.
em qualquer uma dessas regras, o Rubens mostrou pelo menos 10 motivos para você adotá-la. A transparência todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Bem, este é Luiz Antônio Bambassi, tecnólogo e doutor em aerodinâmica e propulsão e energia aqui no Clique Jornal. Daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, vamos saber das outras 3 regras e entrar dentro do INPE através da sua mente, que está lá há 34 anos. 2 anos na Alemanha, vamos perguntar sobre isso. 2 anos na Marinha também. Vamos saber sobre isso com o cientista Luiz Antônio Bambassi daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDI-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDI-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal aqui na rádio SINDI-CT.com. Obrigado pela companhia, audiência e amizade de todos vocês. Este é o jornal do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de ciência, tecnologia e inovação. E o nosso convidado de hoje é o cientista Luiz Antônio Bambassi, tecnólogo e doutor em aerodinâmica e propulsão e energia aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui em São José dos Campos, ou aqui no Brasil, porque você nos ouve de qualquer lugar do mundo. Aqui na bancada de hoje, nosso secretário de Comunicação e Cultura, Vitor Portesani, aqui no auxílio de produção, a jornalista Shirley Marciano. Não é isso, Shirley? É isso mesmo. Bom, o Luiz Bambassi, então, está aqui. Vamos para as 3 regras que faltam. Que faltam? Vamos Bom, lá. Você já a primeira regra, só recapitulando para o ouvinte, a primeira regra foi... Mais gente, para te mandar decisão, melhor. Segunda regra... Quanto mais etapas. Terceira regra... Transparência. Transparência, todo mundo ganha. Quarta regra... Regulamentação. E regulamentação. E o cara não pode decidir da cabeça dele. Ele tem que decidir conforme os trâmites. Que coisa. Pois é. A base disso é o próprio judiciário. O juiz não decide da cabeça dele. Ele tem que seguir o que está escrito na lei. Que interessante. Isso evita arbítrio. Então, vamos pegar um exemplo, né? Se o cara vai comprar um carro para a empresa dele e compra cismando, ele pode comprar um carro mais caro e ganhar uma comissão de quem quer que seja. Se ele tem que provar por A mais B que para a empresa, com uma planilha, um cálculo, um carro é melhor que o outro, com cálculo e tudo mais, fica muito mais difícil ele comprar o carro errado. Por isso, a regulamentação sai do judiciário e vai para qualquer lugar. Regulamentação. Muito bom. Isso é essencial e você só consegue fazer uma boa regulamentação se antecipando aos problemas. E se acontecer isso, como é que eu invito do cara dar um chapéu na empresa? Ou no governo, ou seja onde for. Regulamentação. Isso. Quinta, quanto maior o valor do bem, mais arriscado qualquer processo. Quanto maior o valor do bem, mais arriscado para a comunidade, qualquer processo, maior a chance de uma decisão errada. Por exemplo, uma licitação de um parafuso, ninguém vai se arriscar a roubar para ser pego por um parafuso, porque o ganho é pequeno e o risco é alto. Se você fizer uma licitação bilionária, sei lá do quê, né? Sei lá, avião, Força Aérea Americana, trem-bala, o que você quiser. Pré-sal. Pré-sal também. É muito alto valor. Quanto mais alto o valor, mais perigoso. Então, assim, se em vez de você chegar e vender um bem inteiro, você fracionar o bem, como cada etapa vale menos, o risco de problemas é menor. É que tem menos pessoas interessadas em, por exemplo, tentar vasculhar, né? Tem menos interesses envolvidos. Não, é que o cara vai ter que participar de várias etapas. Se ele ganhar aquela etapa, ele ganha menos. Então, o ganho, que é chance de ganhar vezes o valor que ele ganha, abaixa. Muito bom. Então, o valor abaixando, o ganho abaixa. E ele tem menos interesse, se a pessoa quer agir errado, em fazer alguma coisa errada. Sexta. A sexta... Que é a mais longa, parece, aqui. A sexta é a questão de oferta.
Vamos lá. Quanto maior a oferta do bem, menor a chance de dar algo errado. Porque se alguém quiser fazer conluio, o conluio tem que sair entre mais pessoas. Então, por exemplo, não é longa. Eu peguei o trem-bala como exemplo só para o que fica fácil ver. Se você pegar um trem-bala, 5 ou 6 empresas no mundo fazem. Exato. Se você pegar um trem comum, mais de 70. O que é mais fácil? É um acordo entre 5 ou entre 70? 5. Então, aí mostra claramente que a regra do Hurwitz é válida. Quanto maior a oferta, menor o risco. Bom, E há alternativas ao trem-bala muito interessantes, como o Super Expresso. E que, em vez de parar, né, Super Expresso é um trem que anda a 160 km o tempo todo. E ele pode parar muito pouco, porque as pessoas podem descer num container e embarcar pelo outro container do outro lado. E aí, se ele tiver cremalheira para acelerar na estação, ele pode parar ter 20 segundos de perda por estação total. 3 para trocar o container e o resto de aceleração e desaceleração. A viagem é quase o mesmo tempo e o trem é mais barato. Se mais gente puder usar o trem, a espera entre trens é menor, ele acaba ganhando o trem-bala em tudo. Bom, o professor Luiz Antônio Bambassi, o senhor já está preparado para uma palestra para funcionários públicos, federais, estaduais, municipais, e até essa palestra de motivação para mostrar o caminho, como diz no interior, a carreira das pacas ou o caminho das pedras? A gente se prepara nos cursos de pós-graduação que a gente dá relacionados à gestão, a gerenciamento de projetos. Isso lá no INPE, né? Lá no INPE. A gente dá 3 cadeiras de gerenciamento de projetos: engenharia e inovação, teoria TRIS, né, que é método heurístico de solução inovadora, e gestão de projetos de alto risco. E aí a gente acaba desenvolvendo, até com o trabalho dos alunos, ferramentas para entender melhor tudo isso que esse pessoal fez na teoria de governança. Bambassi, agora, recentemente nós tivemos aqui mesmo no INPE a situação dos funcionários que poderiam ser demitidos por conta daquela contratação que não estavam agregados ao serviço público, estava provisório, essas coisas todas. No Japão, o Japão tem 11% de trabalho em pesquisas. 11% tem força de trabalho em pesquisa. E no Brasil? No Brasil, nós só temos 500 mil engenheiros. No Brasil todo? Todo, 500 mil engenheiros. E aí o que acontece? O brasileiro normal, o japonês normal são iguais. Só que no Brasil, as oportunidades são menores. A peneira filtra muito mais. Quem chega no topo é muito mais capacitado que qualquer congênere estrangeiro. Isso a gente pode afirmar com certeza por ter trabalhado fora do Brasil. Bom, e é nisso que a gente vai falar agora. Ter trabalhado fora do Brasil, aonde foi que o Luiz Antônio Bambassi trouxe esse conhecimento sobre essa governabilidade? Mas, verdade... Paulo, só uma curiosidade aqui, na sequência que ele estava comentando da última regra, na sexta regra, mas pegando todas elas, como a gente vai fiscalizar isso? Todas essas regras acontecendo, se a população não sabe delas, se o governante esconde essas regras, né, e coloca o seu ritmo na tal governança. Aproveita e encaixa a questão das frações. Sim. Com relação assim, quantas as pessoas. Tá. Então vamos lá. Essa questão de governança é que nem educação, né? Por que a educação não vai bem no Brasil? Porque se o povão for mal educado, quer dizer, não é mal educado sem ser mal educado, mas não tiver acesso à educação, ele vai ter menos chance, né? Educação formal ou não, né? Porque a igreja ajuda, as igrejas ajudam formando o cidadão em termos de consciência, outras coisas mais. Mas se ele não tiver uma consciência, não souber avaliar o que está acontecendo, ele é muito mais fácil de ser enganado. Então existe uma coisa chamada poder discricionário, que é o poder que o chefe tem de decidir caso a caso. Então cada vez de um jeito. Quando Bambassi, é para o amigo dele, de um jeito, quando é para o inimigo, de outro. Bambassi, não pode desprezar que a gente vive numa sociedade de classes sociais e tem educação, sim, hoje universalizada, mas tem, discriminada a educação para o pobre. E tem as elites, que fazem a sua ascensão educacional em escolas muito restritas. Já nasce, né, com uma certa vantagem, né? Sim, então, já tem essa vantagem. Vamos lá. Assim,
No Brasil, nenhum país é o que fala, partido é o que fala, mas a social-democracia do século XIX tinha como fundamento garantir igual oportunidade a todo cidadão ao nascer, seja pobre ou seja rico. E que a escola pública boa, século XIX, era a base de qualquer sistema justo. Eu estudei só em escola pública, tá certo? Hoje é raridade. Década de 70. Não, eu me formei em 78, engenheiro. Então, até 1970, ninguém queria ir para a escola privada. Era o papai pagou passa. Só que não passou na escola pública e ia lá para tirar o diploma. Tá certo? Hoje mudou muito a situação. Agora, a governança precisa da imprensa, precisa das pessoas, para as pessoas aprenderem o que é. Porque elas, cobrando governança e mudando a maneira de olhar a situação, as tomadas de decisões que o governo faz, elas podem melhorar o mundo ao seu redor. Então, é muito complicado, porque embora todo mundo ache, como eu falei, né, do caso do Pilatos, que o prefeito, ou seja, quem for que vai tomar a decisão, sabe que ele está decidindo, existem as barreiras, ou seja, o cara que é responsável pela imprensa não conta para o prefeito que tem uma alternativa que se vê vai ganhar da do fornecedor. Existem as pessoas que ameaçam, quem leva informação para o prefeito. O jogo de poder ele é tão sujo que a gente nunca pode culpar uma pessoa por uma decisão errada. Às vezes, não tem outra decisão aparente para a pessoa, porque a marcação começa muito antes de chegar nele. Se o prefeito quiser decidir tudo o que acontece na cidade, ele quebra o dedo só de assinar decreto. Num dia. Então, ele tem que delegar. Aí eu estou delegando para a pessoa certa ou não estou delegando para a pessoa certa? Porque quantos por cento das pessoas são corruptas? Então, aí que vem o problema das pessoas certas e não certas. Uma pessoa em cada 5 é incorruptível. Uma pessoa em cada 5, estatística do Banco Mundial, é corrupta até o talo. Ele vai aproveitar toda a chance que ele tiver de fazer alguma coisa errada. E o resto são pessoas normais. Bem, ô Bambassi, e buscou onde essa governabilidade? 34 anos dentro do INPE, mas parece que 2 anos e mais 2... Marinha. Foi na Marinha brasileira. Eu aprendi sobre governança, na Marinha. Mas fechando essa história de 1/5, o cara que ele é, digamos assim, tendente a corrupto, ele quer o caminho mais fácil. Ele não quer ralar. Então, se você fizer um processo seletivo rigoroso, você diminui a proporção de corruptos na sua empresa. O melhor processo seletivo do mundo garante que tenha uns em 20 só, no máximo. Então, você vai ter uma pessoa em cada 20 que é de má fé. Só que se você não tomar cuidado com o seu acesso à chefia, poder atrai corrupto. Se tiver cargos de chefia que o cara não tem responsabilidade nenhuma, faz o que quer, tem baixa chance de ser pego, o cara vai querer esse cargo. Vai dar rasteiro em todo mundo para chegar nesse cargo. E aí, a sua população de corruptos no seu sistema de chefia é muito maior. E aí o que acontece? Já o teu sistema de chefia, que alimenta a decisão da cúpula, vai passar informações erradas, mesmo que o chefe esteja intencionado. E a decisão que vai ser importante à coletividade vai ser pior. Você usa aqui uma citação do Graham-Bell? Sim. Desse inventor, né? Isso é para falar em pesquisa para o futuro do INPE. Ah, tá. Então, e é importância essa citação. Bem, vamos lá. Deixa eu só abrir um pequeno parênteses. Já que você citou o Graham-Bell... Vocês repararam, o Bambassi é formação cristã. É um cristão que conhece a Bíblia, né? Eu sou católico. Então, praticante, trabalho em várias atividades. Eu gosto sempre, quando converso com ele, de lembrar de um Papa, do João 23. Por quê? Por que você acha, Bambassi? Ele modernizou a igreja. Eu acho assim, ele fez o cristão ter acesso às escrituras na sua própria língua, antes da missa era em latim, e fez o leigo a ter um papel ativo no entendimento do que é a fé cristã e discutir a fé cristã para botar em prática no dia a dia. E, na verdade, eu acho que o grande Papa não foi nem ele, foi Leão XIII. O grande Papa no século XIX. Anterior. Que, na verdade, as bases da teoria da governança foram plantadas pelo Leão XIII. Isso, aí é a origem histórica e o seu interesse também nessa também área. Na governança. Agora, o Bambassi, e de Papa para o Papa, e o Papa argentino? Eu acho que ele é uma pessoa fantástica. Existe uma história sobre ele em Bariloche. Ele foi reinaugurar em VAP, fábrica de satélites e não parâmetro nuclear, e um jornalista do Clarim perguntou para ele se ele acreditava em extraterrestres.
E daí? Aí ele respondeu que ele acredita na palavra de Deus e lá tinha a resposta. O jornalista falou, não, você está brincando comigo. Não tem, então tem, está lá no Gênesis, no comecinho. Isso na frente da TV também, que também estava lá do jornalista. Aí ele falou, não está Gênesis, está no Gênesis. Como que está no Gênesis? Tá? Lá está escrito, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não só o homem. Tire suas conclusões. Quer dizer, tá, então ele acredita. Ele não falou, ele falou, tire as suas conclusões. É verdade, muito... Bom, ele é um cara muito inteligente, ninguém empurra ele em coisa nenhuma. O Bambassi, a gente falava aqui do Japão há pouco, não é que tem 11% da força de trabalho em pesquisas. E o Brasil, você respondeu que tem menos que 500 mil engenheiros. E a situação de segurança e cibernética do Brasil numa diferença tão grande assim, como fica? Bom, a questão de segurança cibernética tem também a questão do cuidado pessoal de cada um. Você vai mexer com um documento sigiloso, você desliga o teu computador da rede, tá certo? Ou tem um computador que nunca entra na rede, grava um CD e manda para o teu amigo. Não precisa de grandes ferramentas para evitar problemas. Muito bom, muito bom. Tá então, certo? daqui a pouco, olha, depois dos nossos institucionais, vamos falar do setor científico brasileiro, se tem grandes chances de fazer satélites melhores que a NASA. Essa é a pergunta para o Luiz Antônio Bambassi. Daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, aqui o Clique Jornal, a rádio web do SINDCT, a Rádio Ciência, a rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, a rádio web do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. O entrevistado de hoje aqui na mesa redonda, ao lado de Shirley Marciano, Vitor Portesani, aqui o Luiz Antônio Bambassi, tecnólogo e doutor em aerodinâmica e propulsão e católico. E energia ainda. E católico convicto também, citou aí alguns trechos bíblicos, em especial para você que é um ufólogo, que o Papa Francisco acabou citando aí a Bíblia lá em Gênesis, né, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não fez só. E fez? Não fez só o homem. Não fez só o homem, não é? Está lá na Bíblia. Então está aí tudo que você gostaria de ter uma confirmação do setor de ufologia. Bom, mas eu perguntaria para o Luiz Antônio Bambassi, e no caso, você daria a mesma resposta que o Papa Francisco? Você acredita em extraterrestre, em outros mundos? Devem existir, mas muito longe daqui. Esse que é o problema. A distância, né? A distância é muito longe daqui. Eu sou marciano, mas eu garanto que eu não sou de Marte. Tá de jeito nenhum, não é? Bom, aliás, então, a gente podia começar com o Graham-Bell, já que vocês falaram, né? Eu tenho essa pergunta do Graham-Bell, mas antes eu quero perguntar o seguinte, sobre o setor científico, né, do Brasil, e já exatamente para colar na pergunta sobre o Graham-Bell. O setor Sabia científico. que, curiosidade, o Graham-Bell, Dom Pedro II era amigo do Graham-Bell? Eu acho que era. Era amigo do imperador. Do brasileiro. Do brasileiro, né? Bom, Bambassi, o nosso setor científico tem chances de fazer satélites melhores que a NASA? Lógico. Lógico, porque a nossa peneira é mais forte. Então, nossa equipe tende a ser melhor, apesar de um cara ou outro que entra furando a peneira para o pistolão. Então, e a gente fez. O SCD-1 foi feito entre 1985, quando apareceu o dinheiro, e 1988. Ele era um satélite absolutamente novo, tinha uma tentativa de cooperação com a França para o Brasil copiar o Argos. Aí, por causa dos escândalos do programa nuclear paralelo, não saiu a cooperação. O pessoal viu que não tinha ferramental industrial para fazer o Argos como devia, e aí resolveram fazer um satélite novo. Um bando de moleques, 300 moleques contratados entre 78 e 81. Eu sendo um deles. Eu também, né? Um bando de moleques, sem um laboratório, sem um tostão, sem nada, começando do zero, fez um satélite em 3 anos que era bem melhor que o Argos.
Está voando até hoje. Está voando até hoje. E mandando dados. E é um satélite importante. Mais tarde a gente fala por quê. Então vamos falar do Graham-Bell. Exatamente. Qual é Amigo do Dom Pedro II. Amigo do imperador Dom Pedro II. Qual é ele fala muito sobre a questão da cópia, não é isso? É isso. Ele é contra a cópia. Graham-Bell sempre foi contra a cópia de produtos existentes. Ele sempre achava importante fazer o novo. E ele falava assim: trilhar a estrada dos outros só nos leva até onde os outros foram. E trilhá-la com atraso e menos recursos ao fracasso certo. Bom, se a gente for olhar, não existia nada no que hoje é o maior sucesso comercial do mundo. Facebook, uma empresa de bilhões de dólares. Não existia computador portátil. A nova estrada foi a Apple. Enriqueceu todo mundo, enriqueceu o país. O Brasil fez a máquina de escrever. Um padre de Pernambuco. Um padre do Rio Grande do Sul, rádio. Um padre do Rio Grande do Sul, mas a máquina você vê. Mas aí que tá. Aí ele estava quase falindo. E um cara aqui de São Paulo, avião. Mas calma, é diferente. A máquina de escrever dele, a patente e a tecnologia foi comprada pela Remington. Ele deu assistência à Remington para conseguir construir um orfanato para 200 crianças em Pernambuco. A Remington ganhou 40 bilhões de dólares atualizados em cima da máquina de escrever do padre de Pernambuco. E o Brasil perdeu 40 bilhões de dólares porque não sabia dar suporte à inovação. Então, o INPE já abriu estradas. O INPE já abriu estradas. Ele vai abrir... O INPE e o CTA já abriram estradas. A Embraer existe porque o CTA apostou num tipo de avião que não existia, o Commuter. Está aí a Embraer. O motor a álcool existe porque o CTA apostou no álcool como combustível para carro. E hoje os Estados Unidos querem copiar. E o modem, que é PSK, que todo mundo usou para usar a internet no seu micro, é uma invenção do INPE do seu Mário Mamli. O modem... Que é PSK, que quando se comunicava na internet via telefone, antes de ter provedor, nos primeiros anos da internet, era o modem do INPE que era usado. Que interessante. A Texat também fez sua saída lá do INPE também, né? A Texat, ela aproveitou a tecnologia do projeto de estações terrenas, que a NASA deu suporte para o INPE botar a estação de acompanhamento de satélite para rastrear os satélites dela aqui no Brasil, e essa tecnologia foi convertida para a comunicação via satélite, o chamado Direct to Home, que é a TV chegar direto na casa do sujeito com o satélite em lugares sem acesso afastados. Bem, professor Bambassi, então, partindo desta pergunta, se o nosso setor científico tem grandes chances de fazer satélites melhores que os da NASA, foi provado aí que um brasileiro do Rio Grande do Sul construiu o rádio. A primeira transmissão de rádio. Mas não foi o rádio dele que foi usado, mas o padre de Pernambuco foi a máquina de escrever dele que foi fabricada. Quer dizer, foi a máquina dele. Que foi fabricada pela Hamilton. 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares. Que a Hamilton faturou em dinheiro de hoje. Em dinheiro de hoje. Em cima dessa invenção brasileira. Dessa invenção brasileira. Nós temos um avião, né? É o famoso Santos Dumont, ainda o pai da aviação. Os americanos contestam isso. E daí? Aí é fácil dizer por quê. Por quê? Então, o planador foi inventado por um alemão 25 anos antes do voo do Santos Dumont, que era o Otto Lindenthal. Acontece que o Santos Dumont saiu do chão. E o dele não. E os Wrights foram catapultados. Então não saíram do chão. Irmãos Wright, né? Irmãos Wright foram catapultados. Então não saíram do chão. Desceram a rampa, embalaram. Não tinham como... Na verdade, os Wrights inventaram o motoplanador. Muito bem. Tá certo? Bem. Agora, professor, fomentar a indústria é assumir risco? É por isso que... Sim. Como seria isso? Então, a grande questão, fomentar a indústria é assumir risco. Assim, vamos pegar um exemplo. A turbina do Boeing 747, ela começou a ser desenvolvida na NASA com o rotor 67. A GE que fabrica a turbina hoje. Então, assim, se a empresa não tem coragem, alguém tem que fazer. Então, o que acontece? Se você troca a enxada por um trator, o coitado do campo fica desempregado. Você tem que dar um serviço para ele. A modernização da sociedade tem que fazer com que você faça isso para muita gente.
E quem é o responsável por garantir o nível de inovação necessário para modernizar a sociedade e dar emprego para todo mundo? Não só no investimento cópia, é o Estado. Então, se a empresa puder fazer por conta dela, o Zuckerberg fez por conta dele, ótimo. Se ela não fizer e o setor for necessário para equilibrar o país, o Estado tem que fazer como último responsável. Só que ele tem que fazer isso direito, ou seja, ele tem que fazer as boas apostas. Você não joga pôquer e entra num negócio que tem uma chance mínima de ganhar e arrisca tudo. Você arrisca tudo se a sua chance é alta. Você pode até perder uma vez ou outra, mas se você fizer isso regularmente, só quando o ganho for 10, 20 vezes maior que a perda, você acaba saindo bem da mesa. Essa é a filosofia do governo. Então, uma coisa que, para você melhorar uma, tem que piorar outra, é chamada Pareto ótimo. Tudo que é Pareto ótimo em risco, custo e ganho é um bom financiamento, é uma boa coisa a ser financiada para conseguir fazer as ideias, fazer o país progredir. Então você tem que avaliar a ideia muito bem. Como é que você avalia a ideia muito bem? Como? Bom, peraí, Bambassi. Xerox, eu vou falar da Xerox, que é o caso mais fácil de falar isso daí. Um governo arrisca, né, arrisca investir no desenvolvimento de um artefato tecnológico de fronteira. Depois ele repassa, se for o caso. Né? Se tiver uma má governança, o risco de não dar certo isso, de ter prejuízo é grande. É grande, porque em vez de fazer o que tem que ser feito, faz o que interessa ao amigo. Não estou falando do Brasil, mas em casos lá, né? É como fala o padre, para lá não sei da onde, tá certo? Então acontece desse jeito. Então existe o risco de uma ação entre amigos. E aí o cara não está preocupado em terminar, nem se aquilo realmente vale alguma coisa. Então, vamos pegar o caso da Xerox. Teoria de utilidade Raifa é que eu tenho que ser usado para ver o que eu vou financiar. Vamos pegar a Xerox. Em 1937 não tinha nada. O dono do cartório tinha que ler todo o documento para autenticar. Se ele vê uma Xerox, ele vê o funcionário tirar a Xerox e assina porque sabe que é real. Muito bem. Então ele tem um valor para o dono do cartório. A Xerox tem um valor diferente para o dono da escola, que podia aposentar o mimeógrafo para álcool e fazer um negócio um pouquinho melhor. Mas só que o mimeógrafo para álcool era baratinho, a Xerox era cara. E tem um valor para a empresa para poder ter backup de documento. Então, o valor de um produto é a soma de todos os valores que ele tem. O valor de um produto para um comprador qualquer é a soma de todos os serviços que ele pode fazer aquele comprador. Compradores diferentes têm serviços diferentes e valores diferentes. Então, por exemplo, é fácil ver que uma vacina tem um valor. Ela evita a doença, não se gasta em saúde. Mas, por exemplo, não é fácil ver que um satélite como SCD-1 tem valor. Então, vamos aqui. O INPE, vou voltar um pouquinho então, aqui. Mas deixa eu concluir isso aí. Eu ia concluir porque esse satélite é importante. Só que tem. O que o SCD-1 faz? O SCD-1 controla a abertura de 700 barragens por tabela, porque ele põe nos medidores as balizas PCDs, que estão vendo a vazão no rio, a montante da barragem. Se vier uma onda de cheia, ele avisa. Em vez de sangrar só quando a onda chega, ele começa a sangrar a represa antes. O risco de acidentes é muito menor. Então você pega 4 chances por ano, 700 barragens, são 2.800 chances de desastre por ano. 0,5%, ou uma, né? Ou digamos assim, 5 em 1.000, tá certo? Você tem 2,8 por 5, você tem 14 chances de desastre. Se houver um desastre de abertura de barragem, qual é a perda? 1 bilhão. Então, está claro que a sociedade precisa do SCD-1. Muito bem. Tá certo? Esse tipo de conta simples, ela pode ser feita com qualquer produto, se a pessoa for criativa o suficiente para ver como o produto vai ser usado. E a pesquisa científica, ela pode financiar não só o produto nominal, no caso, o projeto Apollo, o para-brisa do Apollo, como os produtos auxiliares. O Teflon veio do para-brisa da Apollo. O silicone veio do para-brisa da Apollo. O Viton veio do para-brisa da Apollo. Em vez de apostar numa coisa só, apostaram em 4, não lembro da outra. E a borracha de pneu com carga, que não ia dar benefício para ninguém, como ia dar o mesmo trabalho, ficou de fora. Então, alguma coisa está errada, então. O INPE, hoje, está sendo, digamos assim, sofrendo uma crise grave, e eu vou voltar um pouquinho na conversa que está sendo levada aqui. É o seguinte, o INPE fez parte da história que você citou aqui,
da construção do QPSK, que é o modem, que é feito pelo esse nosso funcionário, hoje aposentado, Mário Mamoli. Só que faltou estratégia do negócio, porque os chefes do INPE da época, que conduziram o licenciamento da patente, isso é uma outra coisa que você tem que explicar aqui no ar, o que é patente, quantas patentes você tem, e a dificuldade que é fazer uma patente. Na época, isso você afirma aqui que faltou estratégia do negócio, e o INPE dançou. Os caras eram cientistas puros, os caras não entendiam nada de negócio. Como é que eles iam fazer uma estratégia de negócio? Tá, mas hoje... o INPE não tinha ninguém que fosse da área comercial. Nós estamos aqui no ar defendendo aqui o INPE. Não estou defendendo o INPE, não. É errado uma instituição como o INPE. Que o governo, nas suas decisões, né, na sua governança, acertou. Só que tirar proveito disso. Acertou naquele momento. As pessoas não têm culpa. Mas o INPE deveria ter uma assessoria comercial para poder dar o apoio certo nessa ocasião. Tá certo? Depois a gente volta aqui nas patentes. Mas nós temos uma coisa para falar de patente que tem a ver com isso, que eu falei de valor da Xerox. Existem ferramentas computacionais de avaliação de patente de mercado. Existem 4. As mais simples são menos confiáveis. A mais confiável é usada pela Universidade Federal de Belo Horizonte, em versão universitária, R$ 1.500 por ano, para calcular o valor das patentes que ela faz. Versão plena custa R$ 6.000. É certo só a Universidade Federal usar um método bom de avaliar a patente para ver se está investindo no lugar certo nas suas pesquisas, ou o governo federal não devia ter uma central, fazer o serviço a R$ 6.000 para todo mundo, tanto em estudo de pesquisa, são mais de 40, como universidades, são mais de 27, e outros órgãos assim? Aí o pessoal teria diretrizes para saber o que é uma pesquisa relevante em termos de retorno para a sociedade, só para ter uma ideia, que não é. Só para ter uma ideia, Bambassi, em outros países, como funciona isso? Então, em outros países, o pessoal procura fazer a gestão Pareto ótima de técnica de risco, ganho e custo. Quem faz isso, por exemplo, o Departamento de Defesa americano, que é equivalente ao Ministério da Defesa. O que acontece? Vou dar um exemplo simples. 200 células a combustível, o cara faz pesquisa de aplicar catalisador na membrana. O que é isso aí que você acabou de falar? Todo mundo já leu sobre célula a combustível. É uma pilha em que, em vez de ter um reagente fixo, entra um combustível por um lado, o ar pelo outro e sai corrente elétrica o tempo todo. Disso. O tempo todo. Bamba. Se entrar na internet, todo mundo vê. Peraí. Mas eu não sei se existe. Existe. Célula a combustível existe. Tem célula de combustível rodando, ônibus, célula de combustível rodando em São Paulo, experimental feito lá pelo... Então, tem 3 fabricantes de membrana. No caso da célula de combustível de membrana, existem 9 famílias. A Ballard, a DuPont e a Kawasaki. Então, o Brasil não faz membrana. 200 células de pesquisa de como ativar a membrana, vamos pegar só 5. Se você tem 5 com a chance de 1/5 de dar certo, tá certo? 625 por 5 dá 3.000 e pouquinho. Então, você tem uma chance em 3.000 de não ter nenhuma membrana ativada. Se você quer saber se vai mais uma, você vê a chance para 6, compara a diferença das chances, multiplica pelo custo da pesquisa e vê se chega no valor do ganho do produto. Se for menor, não vale a pena financiar a sexta. Tá certo? É verdade. É verdade. Tá. Só que isso, qual é o custo do produto? É o custo da célula ou o custo só, né, de ativar a membrana? Você não tem a membrana. Aí você pega células de óxido sólido, tem 1 ou 2 pesquisas no Brasil, sendo que uma é feita por militar sem financiamento público de nenhum órgão de fomento. Bom, então aí você vê que as chances estão desequilibradas. A chance de você ter o produto não interessa a família, que é a célula de combustível, que a partir do combustível no tanque te dê corrente elétrica continuamente, esse sim tem valor, é muito menor, porque você só está investindo numa perna do sistema. Então, o sistema Pareto ótimo é aquele que maximiza o retorno através de regras simples, como essa que eu falei para você. Bem, mas para isso precisa de investimento em tecnologia. E a gente vai saber sobre isso depois dos nossos institucionais. E vamos perguntar no último bloco para o Luiz Antônio Bambassi, se nós podemos dizer que os critérios de financiamento de pesquisa no Brasil, eles são adequados. Essa para finalizar daqui a pouco, depois dos nossos institucionais aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal.
Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Bem, estamos de volta para o final aqui do Clique Jornal, com a presença dessa cabeça maravilhosa que é a do professor Luiz Antônio Bambassi, tecnólogo e doutor em aerodinâmica e propulsão de energia aqui no INPE. O nosso abraço para você, que é do INPE, do DCTA, do CPTEC, CTI, CLBI, CLA, Santa Maria e no Rio Grande do Sul, Cuiabá e até a Estação Antártica Comandante Ferraz, que fica nos acompanhando aí. Professor Luiz Antônio, falamos sobre tantos assuntos e o investimento em pesquisa, a gente nota que no Japão 11% da força de trabalho é investido em tecnologia. Na Índia, cresceu maravilhosamente bem depois que se investiu em tecnologia, em ciência, em estudos. Agora, no Brasil, o senhor falou agora há pouco o seguinte: por que não se investe em educação? Porque se investir em educação e o povo ficar inteligente, não vai poder dominá-los. Podemos dizer que os critérios de financiamento de pesquisa são adequados aqui no Brasil? Bom, infelizmente não. Tá certo? Porque ninguém consegue avaliar quanto ganha a sociedade com a pesquisa, qual é o risco dela estar certo e qual é o maior leque de opções para garantir o produto final da maneira que é feito o financiamento de pesquisa no Brasil. Então, quando a gente financia, pegando o mote anterior, 200 maneiras de ativar uma membrana para uma célula de membrana, de combustível de membrana, e não financia nenhuma das outras, nós não estamos botando o nosso dinheiro na pesquisa da melhor forma possível, que assegure o máximo retorno, como faz, por exemplo, uma empresa. Ainda no Brasil, infelizmente, nome ganha jogo. Aquele cientista famoso, se ele fizer uma proposta ruim, a proposta passa porque ninguém tem coragem de negar para o cientista famoso. Enquanto que aquele cientista que é começando agora, que está com o gás todo, que vem à universidade, cheio com todo, o frescor da juventude, ideias mil na cabeça, quem é esse cara? Nunca ouviu falar, não recebe nada, por melhor que seja a sua pesquisa. O cara vive de carteirada, né? Aqui ainda tem muita carteirada no financiamento de pesquisa no Brasil, infelizmente. O Brasil, o problema do Brasil não é só investir pouco em pesquisa, é investir mal. Se ele investisse bem, o nosso pouco daria retorno, e aí uma progressão geométrica. Cada rodada você tem mais dinheiro para pesquisa. Como dá pouco retorno, ninguém se convence que tem que aumentar o investimento em pesquisa. Mas spin-off já não justifica os investimentos? Sim, o spin-off justifica, mas os nossos spin-offs são ocasionais no Brasil, não são sistemáticos. Então, deixa eu falar aqui. Só um minutinho. As pesquisas feitas no Brasil de maior seriedade são aquelas ligadas a necessidades prementes da população. Variedades agrícolas resistentes a pragas, cobradas pelos agricultores, vacinas, remédios e por aí vai. E aí? Verdade. E aí você pega assim, a USP. A USP fez um detetor de fotoluminescência capaz de levar o exame de colesterol para segundos. O cara dá uma lancetada no dedo, põe a gotinha de sangue na placa, o cara pega a lanterninha, ilumina, diz a dosagem de colesterol bom e ruim na hora. Centavos o exame. Os caras ficaram 5 anos para conseguir financiamento dessa caneta, R$100 mil. Financiaram, fizeram o produto, foi licenciado por um laboratório inglês e o Brasil é comercializado por um órgão público. Ainda está atrasado. 25 milhões de libras o licenciamento. Bem, professor, uma pergunta... Mas, pelos 5 anos que eles esperaram, você vê que o negócio é bravo, tá certo? Olha, mais brabo ainda é para a gente chegar em algum lugar aqui em São José dos Campos. Como o professor tem facilidade de observar o que está lá no céu e aqui no chão, São José dos Campos tem uma frota de veículos de 370 mil automóveis circulando. O setor de transporte coletivo já estrangulou. É muito difícil. O ônibus aqui é chamado de Gol, que é o grande ônibus lotado. São 300 ônibus aqui? Não são muito mais. Não, 300 eram as peruas do Mané, que diz que ia acabar com o trânsito. Das famosas, como é que era? As peruas lá das lotações, né? Exatamente. A alternativa é da Ângela, da época da Ângela. Quantos ônibus são em São José dos Campos? Não sei. Bom, em São Paulo, 15 mil, eu sei. Não, 12 milhões. Aqui são 600 mil, divide por 20.
Exatamente. Faça os seus cálculos aí. Bom, agora, professor, VLT, Trem-Bala e São José dos Campos, como é que o professor vê a situação do transporte aqui em São José dos Campos? Então, só para você ter uma ideia, eu não vou falar só de São José, né? O Trem-Bala, por exemplo, ele é muito caro, porque a velocidade dele é muito alta. Um trem mais lento poderia fazer o mesmo trabalho que o Trem-Bala se as paradas fossem extremamente rápidas. Tipo, container tira gente por um lado, ou entra outro container com gente pelo outro. Cremalheira na estação, ele perde 20 minutos entre aceleração e parada em cada estação, 20 segundos. Teria que comprar o bilhete, então, no local, não dentro, Não, né? tanto faz. Aí o que acontece com esse trem? É bilhete no local. O que acontece com esse trem? Ele gasta 20 minutos a mais que o trem-bala. Só que isso é provavelmente menos que a espera do sujeito na estação pelo trem-bala, se você tiver pouco trem, porque o trem é caro e tem pouca demanda. Então, nessas situações, o que se ganha e o que se perde, a grande maioria das coisas que a gente analisa em termos de transporte coletivo não estão coerentes. Por exemplo, o Rio lá quer derrubar todo o negócio lá daquela viaduto ali da portuária para fazer o túnel. Entre derrubar o viaduto e fazer o túnel, como é que vai ficar a população? Fora o custo do túnel. O cara vai fazer um VLT. O VLT causa transtorno durante a execução. Se é via privativa, você tem que fazer as obras. Se não é via privativa, o risco de acidente é grande, como com os bondes de Santos, que ele freia mal. Tá? A vantagem econômica do VLT em relação ao ônibus é muito pequena. Por exemplo, ele economiza combustível, porque a rosa é mais rígida, tudo bem, mas tem seus prós e seus contras. O grande problema é a dinâmica do sistema. O investimento na dinâmica do sistema dá muito mais retorno à sociedade do que o investimento direto em algumas coisas. E também algumas coisas são absurdas, tipo, a van que está no transporte coletivo, ela podia ser híbrida, gastar 1/3 do combustível. Você compra o carro híbrido, por que o governo não financia a van híbrida? E aproveita e faz a fábrica da GM virar uma fábrica de van híbrida em vez de fechar, já que a GM é a maior produtora de van híbrida do mundo. Então, esses tipos de coisas vão pegando. Então, por exemplo, o ônibus chinês que é levado, que os carros passam por baixo, existe muito pouca infraestrutura para ser implementado. Você põe uma capa de fibra num poste, levanta a fiação e ele anda livremente pela cidade. É um corredor de ônibus com o carro passando por baixo, continua o carro do mesmo jeito. Se ele é híbrido, e olha que o maior fabricante de ônibus híbridos do Brasil, do mundo, é em São Bernardo do Campo, é exportador, é Eletrabus. Se ele é híbrido, ele economiza combustível. Por que o Brasil não tem nenhum ônibus híbrido circulando, sendo um grande produtor de ônibus híbridos, e os nossos ônibus híbridos só circulam lá fora? Então, nós temos um problema de dinâmica de processo de transporte coletivo. Se o cara pegar vans, pegar o sujeito na periferia de 5 em 5 minutos, juntar 10 vans num ponto qualquer, alimentar um ônibus e sair, em vez do cara esperar 1h30 um ônibus lá no Cajuru, ele espera 10 minutos a van. Os 5 ônibus, cada um no lugar periférico, não sai de 1h30, sai de 10 em 10 do ponto de encontro. Você acha que essa questão do ônibus, se a gente é fabricante de ônibus, desse tipo de veículo, e não utiliza, não seria uma questão de uma máfia do transporte, não? Então, só para você ter uma ideia, os grandes fabricantes de trem estão na Berlinda, né? Siemens, Alstom e tudo mais. Os grandes fabricantes de trem são os próprios fabricantes de VLT, com exceção da MAN, que não está no trem e também fabrica VLT. Então, a gente fica na dúvida se existe razão técnica para todas as decisões de transporte que se tomam no Brasil ou se a decisão é tomada de uma maneira estranha. Tem que se explicar isso para a população de maneira mais clara, com mais governança e mais transparência. Bacana. Bom, meu caro professor Luiz Antônio Bambassi, queremos agradecer pela participação aqui no Clique Jornal. Tem muitas perguntas ainda para fazer, tem muita coisa para beber do seu conhecimento, mas estamos no final. Shirley Marciano. Então, o Pedro Cândido, ele acabou de mandar para a gente aqui uma mensagem dizendo que são 385 ônibus aqui em São José. Informação online. Então, eu só gostaria de pedir uma palavra aqui do Paulo e a compreensão da Shirley. Eu gostaria que você acabasse esse programa, Bambassi, lendo a última seu parágrafo final aqui do seu documento, e a gente encerrasse. Agora deixa eu pegar do teu com o meu nome. É o seu. Bom, aqui, bem que aquela palavra do Grambel, aonde dizia que trilhar a estrada dos outros só nos leva até onde os outros foram, e trilhá-la com atraso e menos recursos
nos leva certamente ao fracasso. Essa frase do Grambel é maravilhosa para a gente continuar a nossa vida, né, Chico? Então, eu gostaria que o Bombassi encerrasse esse programa, mas ele interpretasse o que ele vai ler. Isso aqui para o ouvinte. Vamos lá. Uma frase, por favor. Tem uma frase que diz que quem está por cima... Tem uma frase que diz que quem está por cima quer a ordem. Que bacana. Porque vai manter todos os seus privilégios. Quem realmente quer um mundo melhor, quer justiça. Até tem que buscar primeiro, né? E tudo mais será acrescentado. E, dentro de todas as crises que tem, todo mundo quer o progresso, porque se o progresso não vier, é pior para todo mundo. Eu só ia brincar um pouquinho, né? Nossos símbolos falam de ordem primeiro e falam de progresso depois. Ninguém fala em justiça. Então, esse é um problema muito sério. A gente, para fazer um mundo melhor, tem que deixar de ser egoísta. Só para ser, se você se preocupa com o seu filho, tá bom. Daqui a 42 gerações, com 2 a 42, é milhares de vezes maior que a população do mundo. Se você passar 3, 4 gerações e não acontecer nenhum cataclisma, você vai ter segurança que sua descendência vai permanecer para sempre. Se ela permanecer para sempre, ela vai ser incontável como as estrelas do céu, como falava lá para o Abraão. Não vai ter uma pessoa no planeta que não seja descendente seu. É uma matemática pura. O que acontece? Se você está preocupado com curto prazo, você vai fazer besteira. Se você está preocupado a longo prazo, você não tem saída. Você tem que fazer um mundo melhor. Não tem saída. Por maior que seja a sua fortuna, passou 10 gerações, é uma merreca para cada um. Não tem condição. E as pessoas antigas, independente de você ter fé ou não, se apareceu no Evangelho, tem 2.000 anos. Se apareceu no Gênesis, tem mais de 3.000, 4.000. Eles já tinham percebido isso e já falaram para todo mundo. E a população ainda não se conscientizou. Os espertos ainda acham que o caminho do individualismo é o melhor caminho. Não é. Só gera instabilidade, só gera conflito, só gera tristeza. Você pode ser esperto e sair ganhando por algum tempo, mas por quanto tempo? Mesmo que você ganhe, teu tataraneto, daqui a 14 gerações, vai estar num mundo muito pior, porque você ajudou ele a ficar pior. Muito bom. Lindo, hein? Bacana. Show de bola. Muito bem. Professor Luiz Antônio Bombassi, então quem está por cima quer a ordem, quem está por baixo quer o progresso. Não, quem quer por baixo quer... Quem quer um mundo melhor quer a justiça. Quem quer um mundo melhor quer a justiça. Não, quem está por cima quer a ordem. Vai ficar por cima o tempo todo, continuar por cima. E quem está por baixo... Todo mundo quer o progresso. A justiça por baixo. Muito bem. Muito obrigado, professor Luiz Antônio Bombassi, tecnólogo e doutor em aerodinâmica e propulsão de energia no INPE há 34 anos. Nos abrilhantou aqui no Clique Jornal desta semana e com reprise durante a semana toda. Eu tenho certeza que muita gente vai estar clicando aqui na Rádio SINDI-CT para ouvir cada vez mais essa sua mini palestra cibernética aqui no Clique Jornal. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos pela oportunidade. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal do Sindicato Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem a presidência do Ivanil Elisiário, a vice-presidência do Fernando Moraes, o secretário de Cultura e Comunicação, hoje aqui na nossa bancada, o Vitor Portesani, a minha colega Shirley Marciano, trilha sonora do Tiago Santos e a apresentação aqui do Paulo Silva. Boa tarde a todos vocês, boa noite, boa madrugada e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio SINDI-CT Clique Jornal. Clique Jornal.